Bem, pessoal, boa tarde a vocês aí. Estamos todo mundo na página 15 do livro, né? Eu vou, eu vou fazer aqui, pessoal, algumas coisas aqui com vocês. Eu vou tentar compartilhar a tela. Vou perguntar se está compartilhando a tela. Vou fazer algumas coisinhas aqui, né? E eu vou pensar nisso aí posteriormente, porque aí já é questão de obrigação do nego vir para aula, né? Aí o cara beneficiar assim é complicado. Mas vamos ver uma forma de a gente avaliar melhor isso aí, tá certo? Vamos ver isso aí direitinho mais pra frente. Né? Ana Cameron aí, ó. O pessoal aqui é o besta. O pessoal aqui é o besta. Vamos lá. Pessoal, então, primeiramente eu queria ver com vocês aí se o compartilhamento da tela está funcionando. Certo? Deixa eu ver aqui com vocês aqui rapidamente. Compartilhar a tela, porque tentei compartilhar, acho que não foi com vocês, foi com o segundo ano foi da quarta-feira. Não deu certo. Então deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. Estão vendo a tela aí, pessoal? Então, estão vendo aí essa riscadeira que eu fiz aí, o pessoal do primeiro ano, beleza? Olha para vocês aí, ó. Uhul! Tá vendo aí? Pronto, estão vendo, né? Beleza, então vamos voltar aqui para coisa. Quando eu começar a riscar aqui no caso, aí eu já vou aqui de cara. Beleza, voltando aqui. Então, pessoal, boa tarde, vocês uma vez. Eu queria explicar aqui. Quem foi que perguntou rapidamente foi Vitor, foi sobre a questão do monopólio e oligopólio. Estava falando aqui. Foi, né? Vitor, vamos, pessoal, então deve ser uma dúvida geral, então vamos explicar rapidamente a questão do monopólio e oligopólio que surgiu dentro do capitalismo, certo? Financeiro, né? Ou monopolista. Porque é o seguinte, pessoal, o capitalismo em si, ele não nasceu tão monopolista quanto ele é hoje, ou tem a premissa de ser uma estrutura monopolista. Porque é o seguinte, o capitalismo ele não funciona hoje da maneira isolacionista, ele não consegue funcionar de maneira isolada, ou seja, todo país hoje que se preze, ele está dentro de um contexto econômico-social onde ele precisa dos outros. Por exemplo, o Brasil não produz tecnologia, mas o Brasil é um grande celeiro alimentício. A gente produz muito alimento, soja, carne bovina, carne aviária e por aí vai. Só que é o seguinte, para um país como o Brasil, que desponta economicamente dentro do cenário do Mercosul, pessoal, isso é uma perda muito grande, porque deixa de investir em outras áreas importantes da economia brasileira, principalmente a questão industrial. A indústria do Brasil, pessoal, tem tido uma queda enorme nos últimos 10 anos, né? Principalmente porque é mais barato você fazer coisas na China, que ainda tem um parque industrial muito grande, latente, né? E tem grandes empresas da região lá ligadas à tecnologia, né? Do que fazer no Brasil. E isso é um problema, pessoal. Isso é um problema muito grande, porque acaba tendo, mesmo sendo uma mais barato, pessoal, a gente acaba dependendo economicamente de outros países. E isso é complicado, no contexto geral. Eu acho que eu já fiz analogia com vocês sobre a questão da soja versus iPhone. Já falei para vocês essa analogia? Já, né? Então, beleza. Então ficou claro isso aí, porque no mercado mundial você tem um celular, né, de poucas polegadas, 7 polegadas, 8 polegadas aproximadamente, e custa tanto quanto, pessoal, um caminhão cheio de soja, certo? O que é muito complicado ser no mercado global. Então você tem que produzir muito, em vastas áreas para produção agrícola, quanto que uma empresa, uma indústria, pessoal, ela simplesmente pode ser verticalizada, né? Ela pode ser uma indústria como essa de tecnologia, ela não está mexendo diretamente com fogo, não tá fazendo um trabalho pesado, ela é um trabalho de produção tecnológica. Então tem robôs que fazem aquela plaquinha, né, soldagem, né, de precisão, pessoas que montam, pessoas que configuram e tudo mais. Então esses setores, e a China é mestre nisso, ela tem os parques industriais, no caso, pesados, que são isolados dos grandes centros, mas mesmo assim, né, por ser isolado dos grandes centros, não impede a poluição, certo? Mas ela tem também essas empresas verticalizadas que produzem tecnologia de ponta. Fala. Uhum. Sim. O monopólio, pessoal, foi criado. Pronto, você puxou um negócio interessante. O monopólio, pessoal, era para ensinar capitalismo às crianças, na década de 50. Ele foi criado em 55, se me falha a memória. E era ensinado para exatamente as crianças terem essa questão de como trabalhar com dinheiro, como ser um capitalista selvagem, certo? Tanto que o objetivo do jogo é você quebrar os outros. Não é assim? O objetivo é você ter tudo ou ser o mais rico do jogo. Não é esse o objetivo do Monopoly? Não é assim? Então vamos lá continuando, pessoal.
Então, monopólio, né, o monopólio e o oligopólio, pessoal. Né? Conforme o capitalismo foi se enquadrando no mundo, né, você vai ter aí, pessoal, né, uma teoria interessante. Eu queria que vocês acompanhassem rapidamente aqui, ó, esses dois parágrafos aqui do capítulo 15, da página 15, perdão. Olhem aí, ó, o Estado, empresário e planejador. Certo? Acompanhe comigo aqui, ó. O Estado reforçou seu duplo papel como agente econômico, o de empresário, como proprietário de empresas estatais, e o de planejador. Assim passou a intervir diretamente na economia. Isso aqui, pessoal, lembra que eu disse a vocês que agora o Estado não é mais, dentro do capitalismo industrial, o Estado ele era fora da economia. O Estado ele não estava dentro da economia ligado diretamente, ele era um Estado apenas organizador do espaço, organizador de algumas coisas, ele era um gestor, mas um gestor não ligado diretamente à economia das empresas. O dono da empresa ditava as regras, ele dizia qual era o salário, quando é que o cara tira férias, quando ia pagar, ele podia pagar no primeiro dia útil, no quinto dia útil, no 10º dia útil. Hoje tem esse planejamento mais específico em relação a isso, devido à Constituição. No Brasil você vai ter a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que isso você pode dar, né, a cargo da década de 30, Getúlio Vargas ele foi muito feliz nesse contexto, dando voz ao trabalhador, né, nesse contexto aí, onde eu posso negociar hoje com os patrões e tudo mais, né? Por exemplo, o trabalhador comum, pessoal, né? Que não é funcionário público, ele tem direito à greve garantido. A gente, funcionário público, né? A gente tem direito à greve, sim, mas antes disso eu tenho que fazer uma mesa de negociação. Se a mesa de negociação não der certo, você trabalhando e negociando. Se isso não der certo, aí você vai sim, você poderá entrar em greve, né? Tanto que já teve algumas greves aí estaduais, né? Aí você vai entrar, pessoal, por que e policial não pode fazer greve? Por quê? Porque no estatuto da polícia militar, é um estatuto específico, assim como o estatuto que eu tenho, no caso, é específico para a gente. Cada órgão tem um estatuto, e geralmente, no caso, órgãos mais civis, eles utilizam um código único, e códigos militares são para as entidades militares. Então, a gente não pode fazer greve, né? Assim, militar não pode fazer greve, né? E greve é considerado motim pela Constituição, né, militar. Mas voltando aqui. Então, continuando, pessoal, o principal teórico e defensor da intervenção estatal na economia oligopolizada foi o inglês John Maynard Keynes, né? Nasceu em 1883 e faleceu um ano depois do final da Guerra Mundial, em 46. Em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, suas ideias ficaram conhecidas como teoria keynesiana ou keynesianismo. O keynesianismo deu início a uma época de importantes programas de intervenção pública, ação social e reativação de indústrias nacionais com políticas protecionistas. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é o seguinte, quando o capitalismo ele entra na era industrial, ele entra monopolista puro. Ou seja, ele entra radical. A pessoa que dominava o meio de produção, ele deveria quebrar os seus parceiros comerciais, ou quebrar, no caso ali, a economia de um lugar. Então, por exemplo, quem tinha mais dinheiro, ou quem tinha mais posses, ou quem tinha melhor tecnologia, acabava dominando um ramo específico do capitalismo. Indústria têxtil, indústria petroquímica, indústria naval e por aí vai, certo? E isso era um problema para o capitalismo, porque eu ficava margeado apenas por uma empresa. E aí, como o Estado, no caso, não poderia intervir nessa economia, a empresa ditava as regras econômicas. Por exemplo, se eu tinha um carro, né, produzido pela Ford na década de 1905, certo? Aí eu tinha um carro produzido pela Ford. A Ford dizia que custava $500 o carro. Só que a economia, pessoal, da população não abarcava aqueles $500. E o Estado não podia dizer assim, ó, tem que baixar o preço, né? Quem tinha essa noção, no caso, era o próprio empresário. O empresário dizia, não, eu tenho que vender bastante, então eu tenho que baixar o preço. E aí o Ford foi especialista nisso, porque ele monopolizou a produção industrial dos automóveis a um preço acessível, pessoal. Por exemplo, o Ford T, que foi o carro mais feito nos Estados Unidos e no mundo, né? Se eu não me engano, foi 5 milhões de unidades produzidas, certo? Ele tinha banco de madeira, que era feito por uma empresa de marcenaria, que ficava ao lado da empresa do Ford, né? E essa empresa era especialista em fazer banco de igreja, né? Então, para não modificar a planta dos caras lá, o que o Ford fez? Ele adaptou o seu carro aos bancos da igreja. Então, 2 bancos de igreja faziam 6 bancos para 3 automóveis, certo? E aí é o seguinte, ele criou a linha de produção, baseado, né, no conceito aí, né, da linha de produção, né? E tudo isso foi interessante, porque é o seguinte, ele maximizou a produção e barateou os custos nesse contexto aí, certo?
Ou seja, quando o Ford criou o automóvel, ele também criou uma forma de vender o automóvel de maneira barata. Então, por que ele foi muito produzido? Por que o Ford T foi produzido? Porque era barato. E também ele foi intercambiável. Conforme o tempo foi passando, ele foi analisando o mercado e foi, por exemplo, quem morava numa fazenda e queria ter o carro para ir para a igreja e o carro para trabalhar, comprava só um carro, porque aí você comprava acessórios, por exemplo, uma carroceria, que aí você tirava uma parte da carroceria e colocava outra, que era um graneleirozinho que você podia colocar animal, fruta, verdura para vender na feira ou levar da lavoura até em casa e vice-versa, né? Produtos como enxada, pá, insumo, semente, tudo mais, você podia botar no caminhãozinho, levar até a plantação e a produção da fazenda você podia fazer o inverso também, levar para a sua casa ou para as feiras. Então ele foi muito interessante nisso aí e monopolizou. Atualmente, como é que eu monopolizo, pessoal, uma estrutura econômica? Por exemplo, a Apple, ela monopoliza alguma coisa de tecnologia? O que vocês acham? Posso. A Apple, que é uma das empresas hoje de tecnologia de ponta, pessoal, ela tem ela monopolizou algo na produção dos seus celulares ou da tecnologia em si, dos seus equipamentos eletrônicos? Pronto. Por exemplo, o planeta como um todo, pessoal, dentro dos contextos, né, de trabalho geral, né, aí você tem, por exemplo, as empresas como Dell, IBM, Lenovo, né, as empresas que trabalham com computação, né, que criam computadores, né, peças de computadores ou computadores, os desktop de mesa, eles utilizam Windows. Mas todo mundo, pessoal, trabalha só com dois tipos de sistemas operacionais. Ou é Android, que é uma tecnologia livre, né? E aí, pessoal, a Nokia, eu estou comentando algo para vocês, a Nokia, ela entrou no mercado forte, já criou um celularzinho, um smartphone, né? Com Android puro, assim como a Motorola. O Android do Nokia é puro e você pode fazer o que você quiser no seu Nokia, né? Você pode ir lá, se você tiver domínio da programação, você pode mexer lá, fazer o que você quiser dentro do Nokia, né? Porque é um Android puro, não é igual ao Android da Samsung, que é um Android criado pela Samsung mesmo, né? Eles modificaram o código para ter um Android específico, mas não que seja patenteado. Esse Android da Samsung ele não é patenteado assim como os outros, né? Não são patenteados. A Google ela liberou o acesso ao Android para as empresas que quiserem utilizar. Então, você vai ter no mercado de smartphones um monopolista, em sistemas, no caso, que não serve somente para o iPhone, serve para o AirBook, serve para várias outras coisas aí da Apple, né? Inclusive a TV Apple e tudo mais utilizam o sistema iOS, né? Que é único e exclusivo para eles. Eu posso pegar meu Samsung e colocar aplicativos exclusivos da Apple? Não, porque só vai rodar no sistema operacional iOS. Então isso é uma forma de monopolização. Mas o que foi que o Android fez? Ela criou um oligopólio, onde ela isola ou ela briga nesse contexto aí, né? Ela briga com a Apple nesse contexto aí, deixando a Apple isolada, né? Ela tem seu sistema operacional e eu tenho todo outro mercado, pessoal, de celulares na minha mão. Huawei, Xiaomi, Samsung, Lenovo, LG, né, Toshiba, certo? Nokia, ok? Todas essas empresas aí estão na mão do Android, né? Motorola e por aí vai, certo? Então, no Brasil, pessoal, se criou o contexto do seguinte. Na verdade, no Brasil não, mas no mundo, né? Para eu manter certo controle no mercado, que agora é o seguinte, depois que a quebradeira começou a acontecer, porque é o seguinte, os empresários viram que ser monopolizador não estava dando certo. Então eu comecei a me organizar para manter círculos de amizade e criar o famoso oligopólio, que também pode ser chamado de cartelização em alguns contextos. Porque se eu crio um oligopólio cartelizado, pessoal, é aquele oligopólio, por exemplo, são os donos de postos. Donos de postos da região como Juazeiro ou Crato definem o preço da gasolina e não mudam. Se você andar em 10 postos, até os centavos é iguais. Então isso é uma forma de oligopólio, eles dominam o mercado econômico, estão criando um cartel que é o errado, não há competição. No oligopólio existe a competição. Por exemplo, vamos voltar para o oligopólio aqui da questão do Android. Um Samsung tem o mesmo preço do Motorola? Não, mas utilizam o mesmo sistema operacional, Android, né? Vamos deixar mais próximo aí no caso. LG e Lenovo utilizam um sistema Android também. Então, o mesmo preço? Não. Então, há uma competição entre eles. Entre Samsung, entre Motorola, entre Xiaomi, entre Huawei. Fala.
Porque, como eu disse, cada empresa ele tenta criar um diferencial para, digamos, ser o diferencial de mercado. Tanto que o diferencial de mercado também vai influenciar no preço, certo? Aí a questão é essa. Eles criam esses sistemas, no caso, para ter uma competição. Se eles não quisessem ter competição, aí vamos lá. Se a Samsung dá a louca, a Samsung lá começa a ficar louca, ela quer ganhar mercado, a Fina Força quer ganhar mercado, ela começa a comprar as empresas, né? Ela bota preço das empresas e começa a comprar LG, começa a comprar Motorola, começa a comprar Nokia, começa a comprar Lenovo. E esse contexto, no caso, ela vai criar um oligopólio, porque ela não quer mudar as marcas, ela quer manter a competição sadia. Mas ela planifica a economia. Como assim? Ela coloca todos os seus aparelhos agora no sistema operacional único. Sistema operacional Samsung. Se liga o LG, aí vai aparecer lá PowerRed desenvolvido pela Samsung. Pronto. Só isso. Ela basta fazer isso no caso para criar um oligopólio misto, vamos colocar nesse contexto aí, onde ela não carteliza, mas ela domina o mercado de Androids. Tá entendendo? De celulares Android. Isso é uma forma de fazer isso. Certo? Existem outros exemplos do caso para fazer aqui nesse contexto. Mas eu estava falando aqui com o João Vitor sobre a questão do oligopólio e do monopólio. Então, o monopólio atual, pessoal, você vai ter as grandes farmacêuticas que detendem aí a patente única de alguns produtos. Por exemplo, né, medicamentos para o câncer. Eu até comentei na aula passada, R$12.000 uma caixa de medicamento para câncer. Então, só a Pfizer tem essa patente, ela não pode ser quebrada. 2. Né? Algumas empresas estatais, né, como no Brasil, tem um exemplo da Petrobras. A Petrobras é a única empresa que pode explorar petróleo no território nacional. Isso é constitucional, está na Constituição brasileira essa menção ao monopólio da Petrobras por ser uma empresa estatal. Isso é errado? Não, porque você vai ter a mesma coisa nos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos pregam um neoliberalismo econômico. Né? Como assim, professor? Bem, façam o que eu digo e não façam o que eu faço. É a mecânica dos países capitalistas selvagens. Como assim, professor? Explica direitinho. Seguinte, eu tenho uma empresa, agora eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, viu? Vamos lá. Não foi, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela, iniciar compartilhamento. Pronto, iniciar agora, vamos lá. Pronto. Pessoal, eu tenho uma empresa, certo? Estão vendo aí a tela? Pronto, vamos lá. Eu tenho uma empresa aqui. Peraí. Eu tenho uma empresa aqui A, certo? Vamos lá. Essa empresa A, pessoal, dentro do contexto brasileiro, né? Ela tem aqui, ó, apenas petróleo e seus derivados. Pronto. Tá tudo Brasil. Analfabeto. Acabei botando foi no E aqui a coisa. Beleza? Pronto. Aqui, pessoal, vou ter B, água. Aqui, C, energia elétrica. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a nossa mecânica atual é essa. Por exemplo, no contexto A, pessoal, tem a Petrobras no Brasil, que é garantida constitucionalmente, e o pessoal quer quebrar esse oligopólio. Quem quer quebrar o oligopólio? Os políticos querem quebrar esse oligopólio a fim de mexer nessa hegemonia brasileira, no caso. Ou seja, querem entregar o petróleo brasileiro, principalmente de pré-sal. Mas quando eu vou lá para os Estados Unidos, pessoal, certo? A questão da água. Pessoal, os americanos são um país complicado economicamente? Perdão, são um país complicado socialmente em relação à política exterior? É um país que o pessoal acaba, digamos, tendo ranço dele pela sua política externa? Sim ou não? Pronto. Os americanos, eles, socialmente falando, em relação ao mundo, eles são um país, no caso, com problemas, já entraram em guerra por besteira com outros países, já se meteram em guerra com países por causa de besteira, já interagiram na política internacional. Pronto. Então é o seguinte, eu não posso, pessoal, deixar água na mão de qualquer um. Então, dentro do sistema americano, toda a água dos reservatórios americanos, porque tu imagina um ataque biológico, pessoal. Né? Tu imagina um ataque biológico aqui no carro, o pessoal botar uma bactéria aqui na água americana. Né? Tá dando microfonia aí, alguém tá falando dando microfonia, não tô entendendo.
Vamos voltar aqui. Quem falou? Pessoal, vamos lá. Um ataque biológico que é a água americana. Então é o seguinte. Digamos que você está percebendo que vários filmes, né, séries, o pessoal pega lá um copinho, bota água, bota lá na torneira e bebe água, né? Então assim, tu imagina um ataque biológico à água americana. Os americanos não podem deixar empresas particulares, porque dentro do mercado americano, dentro do mercado mundial, qualquer empresa pode ser comprada por outras pessoas. Eu posso comprar aquela empresa a qualquer hora, qualquer dia. Basta eu ter o dinheiro, chego lá, passo a proposta e compro a empresa, certo? Então não vão deixar água, assim como também, pessoal, energia nuclear na mão de qualquer pessoa, certo? Eles não fazem isso. Não tem como os americanos deixarem, né, a energia nuclear assim com qualquer pessoa, né? Então por quê? Porque eles têm medo que alguém venda, né, o excedente ou até mesmo lixo radioativo para ser feito bombas sujas. Então são exemplos que os americanos dizem aqui, ó, empresas públicas americanas que eles não vendem, nem dão, nem entregam a qualquer controle externo. Já o Brasil, eles incitam o Brasil, pessoal, a liberarem o seu petróleo. Por quê? Porque tem empresa americana como a Texaco, certo? Como a ESSO, que querem pegar o petróleo brasileiro e levar para os Estados Unidos, certo? Então, para eles é benéfico que o Brasil quebre esse oligopólio, esse monopólio, perdão, do petróleo, para que as empresas americanas venham para cá, certo? Se utilizar o petróleo brasileiro. Outro exemplo aqui no CAP, pessoal, é o seguinte, ó. Recentemente, vocês devem saber aí, você vai ter a Enel. Conhecem a Enel? Acho que todos aqui conhecem porque ela gera, né? Ela organiza, gerencia a economia, né? E a economia não, a distribuição e manutenção das redes energéticas do Ceará, né? E de alguns estados aqui do Nordeste, certo, pessoal? Vamos lá. Aí, pessoal, é o seguinte, a Enel, pessoal, é uma empresa energética espanhola, certo? Só que ela é uma empresa energética espanhola, pessoal, estatal. Ou seja, uma empresa energética espanhola estatal, né, ajudou, né, aqui, ó, ajudou ao Brasil também perder o monopólio sobre as suas distribuições de energia, pessoal, certo? E detalhe, ela não só compra aqui não, ela compra também na África, na Ásia também, empresas de energia, certo? Beleza? Estão entendendo esse fato aí, pessoal? Oi. Mas o Brasil, por exemplo, tem uma vasta... Primeiramente, o Brasil tem distribuição de energia, redistribuição de energia. O Brasil tem hidrelétricas custeadas pelo governo, automaticamente pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro, certo? E aí o Brasil entregou esses recursos a países que não investiram nada, né? E não estão investindo, na verdade, né? Quer dizer, investem na manutenção, mas não na distribuição. Tanto que, por exemplo, se você criar hoje, né? Se você quiser... Antigamente a Coelce, né? Aqui no Ceará, se você queria fazer um planejamento para fazer painéis solares, ela ajudava em muita coisa, né? Hoje é uma complicação medonha você fazer isso. Pegaram a ideia, pessoal? Pegaram aí a ideia? Beleza, vamos partir para frente aqui, pessoal. Passar aqui. Vamos lá. Pessoal, os americanos, eles criaram, né, vários mecanismos, né, de defesa ou de autodefesa da sua economia. Só que é o seguinte, pessoal, né? Crises acontecem, certo? Várias crises acontecem no mercado mundial, certo? Uma delas, pessoal, vocês devem saber, é a crise 29, né? Que praticamente acabou com a economia do mundo durante 5, 6 anos aí seguidos, né? A economia em 6 anos, a economia que foi talhada por muito tempo no mundo, pessoal, acabou praticamente parando, né? Vou voltar para vocês aqui, certo? E aí, pessoal, é o seguinte... Outros países, né, começaram a despontar na economia global, partindo desse princípio aí, né, dessa falha, dessa necessidade, né, dos americanos de buscarem novos parceiros econômicos, o que foi importante para eles. Então, por exemplo, a China despontou bastante nessa época, certo? Só que a China era conhecida como um país que produzia coisas de baixa qualidade, certo? E aí é o que está acontecendo até hoje, né? A briga hoje política relacionada à China é achar que a China não tem qualidade. Só que quase tudo, pessoal, 90% do que é produzido tecnologicamente no mundo hoje vem da China. Então, assim, a China hoje é um grande mercado, né, de produção tecnológica, de consumidores também, certo?
Então é o seguinte, a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela foi, digamos, um desenvolvedor da economia, tanto monopolista quanto oligopolista no mundo, certo? Porque é o seguinte, perdão. Já ouviram, pessoal? Já assistiram o Homem de Ferro primeiro? Ai, tô com a coriza danada. Pronto. Tem uma frase no filme, pessoal, muito interessante, quando o Tony Stark está conversando com a repórter, né, lá, na entrevista, que ela diz o seguinte: olha, você fala das guerras, né, fala do avanço tecnológico nas armas, mas esquece que grande parte do... Como é? Como é? Não entendi. Como é? Não, deixa eu terminar a cena aqui que você vai entender. Ele tá conversando com a repórter da Vanity Fair, aí ela pergunta: o senhor não tem vergonha de ser um mercador da morte, né, de um homem que só produz armas para destruição em massa e tudo mais? Ele diz: olha, isso antes de acontecer o acidente. Ele diz: olha, eu não tenho vergonha porque, primeiramente, grande parte do avanço tecnológico mundial vem da empresa bélica, né? Avanços na área agrícola, avanços na área industrial, certo? E, na verdade, pessoal, ele tem uma grande margem de verdade nessa afirmação dele, né? Grande parte da tecnologia mundial, pessoal, veio do período de guerras. Exemplo disso, o que nós estamos utilizando aqui atualmente, a internet, pessoal, foi criada dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, no caso, certo? Dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Outra coisa interessante, pessoal, a comunicação, né? A telecomunicação, satélites. Isso aqui só é possível, pessoal, porque eu consigo hoje, né, ter uma via de comunicação com vocês extensa a partir do satélite de comunicação. Então, tudo isso foi feito no período de guerras, né? Acelerando a produção tecnológica, eu criei esse mecanismo de ajuda, né, também para a humanidade. Só que é aquele negócio, os homens acabam utilizando a tecnologia para o lado errado das coisas, certo? Nesse contexto aí. Mas a economia, pessoal, da guerra, ela também é importante, ela tem também uma evolução boa na guerra. A economia, vocês acham que a economia numa guerra, ela cresce ou decresce? O que vocês acham? Yasmin, tua recepção tá ruim? O que é, amor? Porque tu tá na microfonia também quando tu fala. Tá ruim, minha filha? Tá escutando direitinho? Beleza, vamos lá. Tá certo. Tá show. Beleza. É porque também na microfonia também não estava entendendo. Beleza. Seguinte. Vocês acham, pessoal, que a economia melhora dentro do contexto de uma guerra ou não? Por quê? Vamos a dois contra... pode continuar. Pronto, Rebeca. Temos duas visões aqui para analisar. Primeiro, duas visões para analisar. Nós temos aqui que analisar duas visões. Um país como o Brasil, pessoal, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda, foi importante a guerra para o Brasil na área agrícola, porque o mundo todo precisa comer. Tanto o mundo que está em guerra quanto o mundo que não está em guerra precisa comer. Então o Brasil ele exportou muito nessa época, certo? O Brasil chegou na Segunda Guerra Mundial a ser a quinta economia do mundo, só pelo envio de produtos agrícolas, certo? O Brasil já foi a sexta, o Brasil já foi a sétima, depois voltou a ser sexta de novo, depois foi a oitava, hoje é a 15ª economia do mundo, certo? Então para você ver aí como o Brasil está no caminho errado em algumas coisas. Mas vamos lá. Aí, pessoal, é o seguinte, os americanos despontaram na Segunda Guerra Mundial de quarta, quinta economia do mundo para a primeira. Olha que interessante. Enquanto que Inglaterra e França e a Alemanha, que estavam encabeçando ali as três partes da economia global, na verdade, a Alemanha não. A Alemanha estava ali em quinto, quarto, por aí, né? Disputando com os americanos. Mas, devido à Primeira Guerra Mundial. Mas Inglaterra e França ainda era o centro global econômico do mundo, certo? Despontando ali aquele negócio. Então, por que a guerra foi importante para um país como os Estados Unidos e foi péssimo para países como a Inglaterra e pela França? Porque teve a questão de onde aconteceu a guerra. A guerra se concentrou principalmente na Europa, certo? Então, na Europa, no caso, você vai ter no contexto aí de que a França foi dizimada no primeiro ataque, né? A Alemanha dizimou o parque industrial francês, então a França ficou debilitada demais ao final da Segunda Guerra Mundial. Perdão.
não é Covid, é ai, perdão, certo? A França, ai, perdão de novo, ai, um minutinho. A França ficou demasiadamente problemática com o final da com a Segunda Guerra Mundial, o final dela. Porque, pessoal, o parque industrial francês foi dizimado, certo? Ai, a alergia atacou. Ai, voltando aqui. E aí, pessoal, né? Quando a guerra acabou, a França precisava comprar comida, precisava comprar remédios, precisava comprar produtos básicos. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Parou? Ai, vamos lá, parou? Parou. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Aí, pessoal, é o seguinte. Coisas básicas que você tem hoje, né? A França não podia ter. Então, a gente tinha que comprar de países. Aí que entra a história do Brasil. O Brasil foi um grande parceiro comercial da França, assim como da Inglaterra. Então, o Brasil cresceu economicamente porque vendeu muita coisa para a França e para a Inglaterra em relação a alimentos. Quando se fala em relação à indústria, a França comprou de onde? Os Estados Unidos saíram fortalecidos da Segunda Guerra Mundial. O Brasil saiu fortalecido pela área agrícola, os americanos saíram fortalecidos pela área industrial. Então, carros, navios, trens, certo? Tudo que precisava se para que a nação se desenvolvesse foi comprado da Inglaterra e da França, foi comprado dos Estados Unidos, em sua grande maioria, né? Então, assim, nesse contexto aí, pessoal, a guerra ajudou de um lado os países e também prejudicou de outros. Por exemplo, a Alemanha. Se você analisar a economia alemã hoje, pessoal, dentro do capitalismo informacional, né, a Alemanha hoje ela domina o mercado europeu e é uma das 3 economias mais fortes do mundo, né, atrás somente de China e Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, certo? Isso significa, pessoal, que a Alemanha, mesmo com a perda da Segunda Guerra Mundial e da Primeira, ela não se deixou abater no contexto social e econômico. Assim, primeiramente porque um lado dela ficou sob domínio americano, sob domínio inglês e francês, ela, na verdade, ela se reorganizou economicamente. Enquanto que no lado, né, da União Soviética, ela foi, na verdade, usada. Pessoal, a tecnologia da Alemanha foi utilizada de maneira desregrada pela União Soviética. E a Rússia, a União Soviética, pessoal, ela era um país que estava querendo, né, expandir o socialismo de maneira a rodo. Então, quando o país não tinha dinheiro, ela ajudava e não queria nada em troca. Por exemplo, a China, ela dava caminhões de dinheiro para a China, só pedia em troca recursos naturais, como por exemplo carvão, gás natural, né, essas coisas aí que eram essenciais para a indústria russa, né, nesse contexto aí. Então vamos lá, entenderam essa lógica? Aí, pessoal, é o seguinte, ó, países que, nesse contexto, os países começaram a se industrializar mais pesadamente. Então, vamos lá. Os americanos, devido a essa força econômica agora da Segunda Guerra Mundial foi dada para eles. Eles cresceram muito economicamente, né? Inglaterra e França também se mantiveram, né? Parte da Alemanha também se manteve forte economicamente. Os países ligados à Rússia, né? A cortina de ferro, né? A Rússia mesmo, né? A Ucrânia, a Lituânia, né? A Tchecoslováquia, aquela região dos Balcãs e leste europeu também ficou muito forte economicamente e industrialmente. Mas os países, pessoal, começaram devagarzinho. E o Brasil entra nesse rol aí na década de 50, certo? Ó, países que depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tiveram um grande aporte financeiro. Pra você ter ideia aí, ó. Brasil, México, Argentina, Índia, África do Sul, nessa primeira etapa, né? E depois você vai ter os tigres asiáticos, né? E os tigres asiáticos é importante nesse contexto aí porque é aquele negócio, grande quantidade de pessoas trabalhando por pouco dinheiro, entendeu? Esses países que eu disse a vocês aqui, Brasil, México e Argentina, tem a questão da proximidade, tanto para o mercado americano, Índia e África do Sul, para o mercado europeu. Viram a lógica geopolítica aí? Brasil, México e Argentina para o mercado americano, Índia e África do Sul para o mercado europeu pela proximidade espacial, certo? Tem esse contexto aí. Já na segunda etapa, você vai ter os países aí, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong, né? Esses países aí formando os tigres asiáticos, pessoal, tem uma grande ligação com a Europa e com o resto do mundo, certo? De maneira mais salutar, né? De maneira como vão melhorando a implementação tecnológica, dos transportes e tudo mais,
ela vai sendo mais importante economicamente cada vez que, né, vai crescendo essa importância delas aí, certo? Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo deu um boom, mas antes da Segunda Guerra Mundial estava em crise, certo? Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava em crise. 1930 foi um baque enorme para a economia, tanto a economia local, né, dos países ligados aos Estados Unidos, como para a economia global. Então, foi a primeira grande crise do capitalismo foi em 1930, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, certo? Principalmente, pessoal, pela questão da especulação financeira. Vocês sabem o que é isso? Vocês têm ideia do que é especulação financeira nesse contexto aí? Seguinte, pessoal, vamos lá. As empresas começaram a ganhar dinheiro de maneira desordenada, certo? E nesse contexto aí, a bolsa de valores, ela não tinha ainda uma forma de verificar se você tinha patrimônio ou não líquido. O que é patrimônio líquido? Se você poderia pagar suas dívidas caso sua empresa quebrasse, certo? Então aconteceu o seguinte: empresas foram criadas e entraram no mercado de ações. E todo mundo estava comprando essas ações do mercado da bolsa, achando que estavam bombando, né? E não eram áreas qualquer, né? Eram áreas ligadas, por exemplo, à economia, né? À mineração, certo? Ações de bancos, ações imobiliárias e por aí vai. Só que quando você vai ter a solvência, ou seja, quando você fala de pagar as pessoas quando você vai ter o lucro, né? Não tinha lucro. A empresa era de fachada. Então, o dinheiro era investido, pessoas tiraram da poupança e colocavam no mercado. Então, começou a quebradeira. E isso é não só de pessoas, mas de empresas também. Empresas comprando outras empresas pensando que estavam fazendo grandes negócios. E é aquele negócio. Eu acabei tirando um dinheiro que eu dependia para fazer outras coisas, e aí você acabou quebrando essa mecânica do comércio. Ou seja, eu criei uma bola de neve gigantesca que foi caindo cada vez mais aí a economia do mundo. E aí você vai ter o intervencionismo do governo americano para salvar a economia americana. Pra você ter ideia, pessoal, o New Deal, né, o novo acordo, né, criado pelo Roosevelt, né, era o seguinte: eram tropas de pessoas trabalhando nos Estados Unidos, né? Para você ter ideia, pessoal, teve cenários de que o pessoal fazia o seguinte: uma equipe de manhã fazia uma estrada, a equipe da noite ia lá ajeitar a estrada, ou seja, tinha um errinho na estrada, tinha uma bolha tinha uma bolha lá de asfalto. Os caras, né, arrancavam o asfalto, aí marcavam com giz no chão para a equipe da manhã refazer aquela parte ali, ou às vezes arrancava todo o setor para ser refeito novamente. Ou seja, era um tapa e um destapa buraco, certo? Para você ver como é. Isso para as pessoas terem dinheiro, né, no cotidiano. Outra coisa também foi interessante: redução da jornada de trabalho, né? As pessoas trabalhavam demais e esqueciam de consumir. Então, essa questão de reduzir a jornada de trabalho também foi interessante, porque as pessoas agora podiam sair para ir para comprar uma pipoca no parque. Então, você acabava girando a microeconomia da região. Então, tudo isso foi muito importante no capitalismo, tanto pré quanto pós Segunda Guerra Mundial. Isso se manteve. Eles perceberam que o consumismo era necessário para o capitalismo girar. Por exemplo, por que a nossa economia não está dando certo aqui no Brasil atualmente? Por que a gente está com problema na economia brasileira atualmente, devido a essa pandemia? Lockdown? É isso, Wesley? Falou? Pronto. Aí vamos entrar nesse contexto aí, pessoal, do capitalismo informacional também, porque é o seguinte: sociedade da informação, certo? A gente está vivendo hoje uma sociedade com informação muito acessível. Primeiro, quando a gente analisa no Brasil a questão do lockdown, esquece que outros países também estão em lockdown. França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos tiveram lockdown local, né, também. E a economia desses países não caiu tanto quanto a do Brasil. O problema do Brasil, pessoal, é o seguinte: é a falta de investimento em elementos públicos, elementos necessários ao público também. Quando eu tenho que girar uma economia, pessoal, eu tenho que dar dinheiro às pessoas para que essa economia gire, para que essa economia não pare de girar. Se eu tiro do mercado as pessoas que estão trabalhando e automaticamente o salário dessas pessoas que estão trabalhando, eu crio uma bola de neve. Aí o presidente vai e fala uma merda bem grande: eu peguei o Brasil quebrado. Mentira. Pegou o Brasil cheio de dinheiro. Pegou o Brasil aí com um estoque de 30 bilhões, só de dólar. O Brasil tinha um estoque de 30 bilhões para emergências. O Brasil hoje está com 5 bilhões. Certo? Ninguém sabe para onde foi esses 25 bilhões aí no caso.
né? Quer dizer, alguns sabem, principalmente com para salvar o Banco do Brasil, que é assim, o Brasil é a quebradeira no meio do mundo, né? As pessoas precisando de dinheiro e eles salvando o banco. Se fosse mesmo para um banco público, mas não, é banco privado, que é cheio de dinheiro. Não é salvando o banco público não, é salvando o banco privado. Aí vamos lá. Inglaterra. Desde 20 dias que a pandemia começou, que eles decretaram lockdown, o parlamento inglês definiu uma bolsa de ajuda às pessoas, né, que não poderiam trabalhar nas empresas, né, não podiam fazer home office, né. Professores continuaram dando suas aulas via online, né, e aí detalhe, professores receberam materiais para dar aula, dar suporte aos alunos, e os alunos também, né. Isso com um mês de pandemia, todo mundo na Inglaterra, as aulas não pararam, né, de maneira geral, né. Eles receberam materiais em casa e também para poder trabalhar, né? Foi uma forma de vocês terem aula e tudo mais. Aqui no Brasil demorou muito a ser feito isso. Tudo foi muito demorado no Brasil. Principalmente quando se trata, pessoal, da questão de recursos. Então, assim, o lockdown não é o problema. Nunca foi problema. O problema é como eu trabalho dentro do lockdown. Porque o isolamento, pessoal, é necessário. É um fato. Enquanto a vacina não sai para todo mundo, ficar em casa, sair minimamente possível, chegar em casa, tomar um banho bem bom, lá, botar a roupa para lavar, é o necessário. Evitar o contato com as pessoas é o necessário. Não tem o que você não fazer. Isso não tem como você não fazer, não pegar Covid. Se você pegar Covid fazendo tudo isso, é porque você tinha que pegar mesmo. Mas se você fizer tudo isso, você não vai pegar o Covid. Então, como é que eu faço esse contexto aí, pessoal? O isolamento social é necessário? Sim, é necessário. E aí, vamos lá. Como é que eu ajudo as pessoas a manterem a economia? Como é que eu ajudo as pessoas a manterem o seu padrão de vida? Dando dinheiro. E o governo pode fazer isso? Deve fazer isso. Então, todos os países que eu disse a vocês aqui, a economia deu uma baixada, deu uma quebrada, né? Deu uma caída. Mas não quebrou como o Brasil. O Brasil tem problema relacionado a isso, porque é o seguinte, vou dar auxílio por 3 meses, aí baixa o valor, sobe o valor, aí para, aí depois volta de novo. Meu amigo, a economia não quer saber de parar, a economia não quer saber de ficar parado, certo? Ela quer que você consuma, o capitalismo precisa desse consumo. Então, empresas quebraram no Brasil por isso, porque pararam de consumir, pararam de ser consumidas, na verdade, certo? Tem esse pequeno problema aí. Aí é aquela questão, o pessoal defende muito, eu preciso trabalhar, mas não cobra ao governo uma ação imediata de dar o dinheiro que ela precisa. Beleza, precisa trabalhar, mas aí, você tem segurança para ir para o seu trabalho? Você acha seguro ir para o seu trabalho? Pegar um ônibus, pegar um metrô para ir para o seu trabalho? Eu não acho seguro. Nem para vocês que precisam ir para uma escola, nem para mim. Eu vou de moto, beleza, não levo ninguém, tá de boa. Mas vocês vão ter que, primeiramente, dá para vocês todo mundo ir para a escola? Num ônibus só? Eu tenho um ônibus necessário, suficiente para levar vocês todo mundo para a escola? Mantendo o isolamento dentro do ônibus? Não dá. Eu teria que triplicar ou quadruplicar a frota de ônibus que eu tenho nas créditos para vocês poderem estudar. Então não dá. Dá para ter aula dentro da sala de aula, com uma sala de aula, eu posso colocar todos vocês dentro, com o espaço que eu preciso para vocês manterem uma aula, uma distância salutar? Também não dá. Também não dá. E é aquele detalhe. Uma sala de aula, pessoal, ela é um ambiente de risco para vocês. Certo? Porque a maioria de vocês, no caso, não pode tomar vacina agora, porque vocês estão todos adolescentes, né, 16, 17 anos. A vacina só está disponível para quem tem 18 anos, e não é para agora, é só para daqui a algum tempo. Depois que todo mundo no grupo de risco está tomando a vacina, nem eu tomei ainda, né? E a gente está na fase, acho que na 6ª fase, professores, está na 6ª fase para ser vacinado, para você ter ideia. Então, assim, a única forma segura é essa daqui. Eu espirrei aqui 5 vezes aqui. Se fosse Covid, tinha matado vocês tudinho daqui a pouco. Daqui a pouco, uma semana, estava tudo morto. Certo? Então, vamos lá. Então, a informação, pessoal, hoje ela é essencial. O mercado, ele hoje, trabalha nesse contexto. A informação é essencial. Tanto que eu tenho um crime nos Estados Unidos chamado de informação privilegiada. Eu não posso... Alguém já assistiu a série Suits? Homens de Terno? Nunca nem viu. Homens de Terno, já viram? Suits. Lá tem um episódio, não lembro agora qual foi, acho que foi a 4ª temporada, em que o pessoal está falando sobre uma questão de informação da Bolsa de Valores. E aí o Harvey fala pro Mike que eles, mesmo sabendo disso, eles têm que arranjar maneira de deixar público para poder fazer a compra. Aí eles inventam um negócio lá, né, de passar a informação para um jornalista, e aí dá certo.
né? Porque eles queriam comprar uma empresa para salvar outra empresa e precisavam que essa informação, que eles sabiam, né, dessa informação de que a empresa estava quebrando, não deveria ser colocada nesse contexto assim, que ela estava quebrando, ela estava se reorganizando financeiramente para poder ser comprada por um preço justo para não quebrar a empresa e para salvar a empresa nesse contexto, né? Uma empresa de caminhão, se eu não me engano, fala a memória agora. Então, nos Estados Unidos isso é crime. Nos Estados Unidos eu tenho informação sobre o privilegiado sobre uma empresa que está quebrando ou vai quebrar para me comprar as ações dela e salvar essa empresa é crime. Porque no capitalismo informacional, pessoal, eu tenho que analisar todo o contexto. Então a Bolsa de Valores hoje ela é uma mescla de tudo que você precisa saber. Um cara que trabalha na Bolsa de Valores tem que saber de geopolítica, tem que saber de economia, tem que prever até a pandemia, certo? Tem que saber de finanças para ele ter uma noção geral do cenário. Entendeu? Tem que saber das inovações tecnológicas, certo? E tem que estar muito antenado. Porque é uma vida muito complicada para eles, porque os caras têm que estar muito antenados nesse contexto da informação para poder lidar com o dinheiro das pessoas, certo? E os corretores os corretores que trabalham na bolsa, eles têm que estar muito atentos a isso. Pessoal, nós estamos acabando aqui nossa aula, né? Faltam 4 minutos aí. Eu vou dar uma esticada aqui nessa parte aqui com vocês, beleza? Ó, página 17, por favor. Coloquem aí, acho que capitalismo informacional, segundo parágrafo, por favor. Não, primeiro parágrafo, vamos lá. Estão acompanhando aí, página 17. Vamos fazer uma leiturazinha para comentar com vocês aqui rapidinho. Beleza? Vamos lá. Ó. Após a segunda metade do século XX, os computadores e a tecnologia da comunicação se aperfeiçoaram muito. Isso é um fato, certo? Permitindo que os dados e a transmissão desses dados seja quase imediata, certo? Isso tornou possível uma reestruturação da produção capitalista, fazendo com que esse sistema entrasse em uma era mais informacional. O processo industrial agora se baseia em pesquisas, né, que levam ao desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia, certo? E aí você vai ter hoje a chamada terceira revolução industrial, que é a revolução baseada na tecnologia, que também é conhecida, pessoal, né, pela revolução tecnocientífica e informacional. O sociólogo espanhol, pessoal, Manuel Castells, né, disse que desde a década de 60 e 70 é possível falar em capitalismo já informacional, ou seja, dentro da Guerra Fria, se vocês não lembram disso, né? Se vocês lembram disso aí nas aulas de história, a Guerra Fria, pessoal, começou na década de 50 e só parou em 90, né? Com o final do final da União Soviética, e 90 na verdade, com a União Soviética, no caso, sendo dissolvida, e no finalzinho de 90, ali em outubro de 90, com a queda do Muro de Berlim. Aí você finalmente caiu o contexto da Guerra Fria. Foi uma Guerra Fria porque não teve confronto direto entre Estados Unidos e a União Soviética, né? Se quem disser na prova que foi a Guerra Fria, disser que foi uma guerra que foi feita no frio, eu reprovo, não nem as outras questões. 10 questões no caso. Se eu botar essa questão no meio aí o cara tá lá, o que foi uma Guerra Fria? Explica o que foi uma Guerra Fria. O cara soltar esse daí, porque foi uma guerra que foi feita no frio. Eu zero a prova do cara. Porque, sinceramente, foi uma Guerra Fria, pessoal, porque não teve embate direto entre Estados Unidos e a União Soviética, beleza? Não foi porque foi no frio, não. Armaria, pelo amor de Deus. Vamos passar dessa aí. Aí, pessoal, ele criou aqui o conceito de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, certo? Que hoje é essencial para o capitalismo informacional e para o mundo todo. Por exemplo, só a vacina aí é muita pesquisa e desenvolvimento que os caras estão fazendo para poder desenvolver essa vacina aí, certo? Para a gente ter essa capacidade aí de poder levar a vida tranquila. E é chamada atualmente, pessoal, Sociedade da Informação. Show? Pessoal, vamos deixar por aqui, isso é a página 17. Aí, beleza? Não vamos fazer atividade de hoje com vocês, tá bom? Pra gente próxima aula ter aí um pouquinho mais de respiro com vocês aí, tá show? Beleza, pessoal? Foi uma boa tarde pra vocês aí, até a próxima, espero que tenham gostado. Se o feedback estiver ruim, pessoal, podem colocar lá podem criar uma coisinha dentro da atividadezinha lá, ó, pessoal, melhor assim, melhor assado. Preciso que você me dê um feedback de como tá as coisas. Um comentário lá no vídeo do YouTube, certo? Qualquer coisa, beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação, viu? Até a próxima, certo? Tchau, pessoal. Boa tarde pra vocês. Tchau. Valeu, galera. Eu tenho que ver uma forma de salvar essas mensagens de vocês.
Eita, Deus, como é que eu faço isso? Ai, ai. Ah, é, tá bom. Fazer o quê? Depois a gente vai tentar ver como é que eu faço isso aqui. Um abraço, pessoal.